Bom dia, boa tarde. Essa aula é uma introdução à linguística quantitativa, né, visando fazer uma breve revisão do que é essa área do conhecimento. É uma área incipiente, né, que nasceu há menos de um século e que busca, né, estudar o fenômeno da comunicação, utilizando para tanto medidas da expressão desse fenômeno, quer seja por forma escrita ou falada ou qualquer outra forma. Então, tudo aquilo que pode ser medido, né, a linguística quantitativa propõe, então, é medir e analisar, né, essas medidas e tentar entender o fenômeno por trás e criar, a partir disso, uma teoria para melhor compreender o fenômeno da linguagem. Então, a proposta é a gente tentar entender a linguística quantitativa enquanto uma ciência, né? Então, antes de tudo, entender o que é uma lei científica, né? Uma lei científica é um princípio básico, uma generalização ou regra que se mantém universalmente verdadeira sob condições particulares. Então, uma lei em ciência, ela é uma hipótese sistematicamente conectada a outras hipóteses em um campo de conhecimento e, ao mesmo tempo, corroborada por dados empíricos. Então, uma lei é dita universal quando ela é válida a todo tempo, em qualquer lugar e para todos os objetos sob o seu escopo. Então, a proposta da linguística quantitativa, enquanto ciência, é tentar fazer, né, delinear hipóteses sobre o sistema de linguagem, de comunicação, que poderão ser, né, corroboradas, né, por dados empíricos, né, e verificar, né, se ela é válida, né, nas diversas línguas, diversas formas de comunicação, né, se é válida a todo tempo e sobre todos os objetos, né, sob o seu escopo de estudo. Então, para a gente fazer um paralelo, né, então essa figura aqui mostrando algumas leis de outras áreas de ciências já conhecidas, né, por todos vocês. Por exemplo, a lei da gravidade, né, ela prediz uma força de atração entre dois corpos com base nas massas e a distância entre eles. Então, essa força de atração ela é expressa através de uma equação, né, que a força é igual a uma constante gravitacional, G, né, vezes o produto das massas e dividido pelo quadrado da distância, né? Então, ela é diretamente proporcional a cada uma das massas, né? O produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ela é uma lei, essa lei da gravidade, ela explica, né, como que o fenômeno se comporta, mas ela não explica, né, qual é o motivo, né, o que faz, né, a atração de uma massa pela outra, né? Já na química a gente tem a lei periódica, né, que ela estabelece que certas propriedades físicas e químicas dos elementos são recorrentes de maneira sistemática e previsível quando os elementos são ordenados de forma crescente do número atômico. Então, as principais propriedades em que observamos uma tendência devido à lei da periodicidade são um raio atômico, raio iônico, energia de ionização, eletronegatividade e eletroafinidade. Já na biologia, temos as leis de Mendel, né, ou as leis da herança. Na verdade, são três leis. Uma primeira que é a lei da dominância, que quando pares com traços puros e contrastantes são cruzados, apenas uma forma de traço aparece na próxima geração. Assim, descendentes híbridos exibirão apenas a característica dominante do fenótipo, enquanto tem então o dominante e o recessivo, né? A lei da segregação, que é uma única característica associada a um único gene herdada. E tem a terceira lei, que é a lei da variação independente, né, que diz que os alelos de dois ou mais genes diferentes são distribuídos para os gametas independentemente um do outro. E compreendemos ciência como um esforço sistemático de construir e organizar conhecimento na forma de explicações e predições testáveis sobre o universo. Um sistema de leis é chamado de teoria. A construção de uma teoria é o principal objetivo de pesquisas científicas. A filosofia da ciência ela distingue, então, como tendo os dois tipos de teorias, as teorias axiomáticas e as teorias empíricas. As teorias axiomáticas, né, são aquelas relativas à lógica, à matemática, né, que utilizam o sistema axiomático para construir verdades analíticas. Já as teorias empíricas, das ciências factual, né, faz afirmações sobre as partes do mundo. A veracidade dependerá da correção interna e correspondência dos fatos com a realidade. Teorias empíricas também devem ter um núcleo axiomático.
Bem, então, em termos de teoria axiomática empírica, a gente tem aqui o paralelo do que ocorre na linguística, né? A gente tem linguística formal e linguística quantitativa. A linguística formal, ela utiliza os princípios da matemática quantitativa, como os princípios da lógica, teoria de conjuntos, né? E lógica e álgebra, para modelar, né, propriedades estruturais da linguagem. Então, temos aqui um exemplo, por exemplo, no português, né? A gente tem uma regra fonológica em que se a gente tem um segmento que é silábico alto e não é arredondado, ele se apaga, né, num contexto de início de palavra e seguido, né, por duas consoantes, sendo que a consoante logo em sequência é contínua e coronal. Então, no caso do português, significa, por exemplo, que a vogal I, né, vai ser apagada no início de palavras quando seguido de uma sibilante ou outra consoante. Então, por exemplo, esperar, estragar, espelho, estante, etc. Já a linguística quantitativa, né, ela utiliza as propriedades quantitativas, quantidades, probabilidades e tendências. Então, ela estuda as propriedades quantitativas, tudo que pode ser medido, né, do fenômeno linguístico. Então, poderia ser as frequências, analisando, né, o comprimento, distâncias, grau de polissemia, né, tudo que pode ser medido é utilizado na linguística quantitativa para melhor compreender o fenômeno. As propriedades e elementos linguísticos e suas interrelações, elas são formuladas matematicamente, estabelecendo assim, leis estocásticas, ou seja, são leis, né, que predizem, né, o evento de forma geral e não como não como forma de captar os casos particulares, cada um dos dados, né? E sim como uma predição geral, né, das condições gerais daquele fenômeno. A abordagem quantitativa permite uma descrição mais adequada da realidade, permitindo a distinção em diversos níveis, ao invés de uma distinção extrema entre apenas dois. Então, Georg Kingsley Zipf é considerado como o pai da estatística. No século XIX, né, ele fez os primeiros trabalhos, né, sistemáticos, analisando sobre a ordem quantitativa, né, da linguagem. Então, ele sistematicamente investigou, né, vários aspectos e criou modelos teóricos, buscou explicar, né, e formular formulações matemáticas, né, para descrever os fenômenos que ele observou. Então, ele utilizou, por exemplo, de ideias como esforço mínimo, força de unificação e de diversificação para explicar os fenômenos. Então, uma das principais, né, que ele é conhecido pela chamada de lei de Zipf, né, é uma relação que existe entre ordem e frequência, né? Ordem, o inglês rank, né? E frequência de ocorrência. E ele usa, né, como explicação, né, do que seria responsável por gerar, né, essa relação na linguagem, o princípio da auto-organização e economicidade. Os dois trabalhos principais dele são esses dois livros aí, The Psychobiology of Language e o Human Behavior and Principle of List of Words, um de 35 e outro de 49. Então, ao longo da apresentação, nós vamos ver aqui algumas leis da linguística quantitativa, né? Ver alguns desses trabalhos do Zipf e de outros autores, né, sobre o tema. E para analisar, né, as leis da linguística quantitativa, a gente vai fazer essa distinção que é proposta pelo Cole, né? Existem basicamente três tipos de leis: as leis de distribuição, funcionais e leis de desenvolvimento. A lei de distribuição, elas fazem a predição sobre o número observado de certas características. Então, o exemplo mais conhecido é a lei de Zipf, né, o Zipf-Mandelbrot, né, já que ela foi posteriormente aprimorada por Benoit Mandelbrot. Né, existem vários outros exemplos que a gente vai mostrar ao longo aí, né, que são como leis sobre distribuição de comprimento, leis de polissemia, sinônimos, leis de frequência, etc. As leis funcionais são as leis que estabelecem relações entre duas ou mais propriedades. Então, um exemplo que nós vamos mencionar é a lei de Menzeroth, que relaciona o tamanho do constituinte com o respectivo construto. Então, vai ser um exemplo de lei funcional, como vai ser visto. Leis de desenvolvimento, ela descrevem como certas características evoluem ao longo do tempo. Então, o mais conhecido é a lei de Piotrowski, que descreve o crescimento ou o decaimento de certas unidades ao longo do tempo. Então, a lei de Zipf. Então, a lei de Zipf, vamos analisar aqui o trabalho de 1949 do Zipf, onde ele analisou o livro
Ulisses, de James Joyce, né? Então, um livro com 260 mil palavras, né? Palavras distintas, 29.899, né? Onde ele considerou, né, palavras distintas aquelas que são, né, todas as formas consideradas que são flexionadas de uma determinada palavra são consideradas palavras distintas. Por exemplo, se tivesse o verbo o give, em inglês, né? Give, gives, gave, given, given, giver, tudo são formas distintas, né? Então, cada um deles computaria como uma palavra diferente na abordagem dos itens, né? Então, ele observou, né, uma relação entre o ordenamento e a frequência de ocorrência, em que o produto dos dois é aproximadamente uma constante. E aí, né, a gente visualizando isso num gráfico log-log, né, se a gente tirar o log nos dois lados da equação, a gente obtém uma reta com inclinação -1. Então, aqui um exemplo, né? Esse aqui é a tabela que foi tirada do artigo do Zip, né, mostrando aí algumas palavras, né? Qual que é o rank delas, qual a frequência de ocorrência delas e qual que é o produto. Então, a gente pode ver aqui, né? Se a gente pegar cada uma dessas linhas aqui e fizer o produto, né? Então, tá aqui nesse problema tem o produto, a gente vê que esses valores aqui são aproximadamente constantes, né? Então, essa aqui seria a nossa constante C. E se a gente tirar o log-log desses dados, né? Nesse caso aqui, esses dados aqui são do texto Ulisses, e aqui correspondem aqui, né, a curva A aqui no texto. Essa curva A aqui no texto. Então, essa aqui é a curva A, né, é do Ulisses, essa B, né, essa é do Eldridge, é outro livro, e aqui o C seria a reta, né, com inclinação -1. Então, o que a gente pode ver aqui que no final das curvas, né, a gente tem aqui, né, degraus, que representam palavras com baixas frequências. Então, existem várias palavras, né, que ocorreram apenas uma vez, né, então seria esse último degrau, o degrau de cima 2 vezes, 3 vezes, assim por diante, né? Então, são várias palavras que ocorrem poucas vezes e, né, poucas palavras que ocorrem muitas vezes. E como só é possível, né, observar palavras um número inteiro de vezes, né? Então, por isso que aparece esse efeito de escada, né, no final. Então, as palavras no final que ocorrem apenas uma única vez são chamadas de epixlegomenon, que ocorrem 2 vezes dislegomenon, 3 vezes trislegomenon. Então, no caso aqui, no Ulisses, né, da curva A, são 16.432 palavras que aparecem apenas uma vez, são 4.776 palavras que ocorrem 2 vezes, 2.194 palavras que ocorrem 3 vezes. E esse gráfico mostra também o mesmo tipo de gráfico, agora, porém, utilizando outros textos também da língua inglesa, de várias épocas diferentes, né? Então, tem desde Beowulf até T.S. Eliot. Aí, como são várias curvas, né, elas estão deslocadas, né, no eixo das abscissas para poder melhor visualizar. E aí a gente vê que o comportamento, né, de todas elas é algo similar, né? Basicamente, né, na parte mais baixa frequência, mais baixo rank, né, a gente vê algo mais próximo de uma reta, e nas frequências mais altas, né, o rank mais baixo, a gente vê que, na verdade, ele tem um certo achatamento. Essa questão do achatamento ali que não é, né, só achatamento aqui em cima, né, que não é bem modelado, né, pelo modelo de Zipf, foi alvo, né, do trabalho de Benoît Mandelbrot, né, que fez depois, né, uma modificação sobre a lei de Zipf, criando então a lei de Zipf-Mandelbrot. Então, a lei de Zipf, ela fala que a RS é uma palavra mais frequente, possui frequência de ocorrência FR, que varia da seguinte forma, né, então é diretamente proporcional, inversamente proporcional, né, ao rank elevado a um expoente alfa. No caso dos trabalhos de Zipf, inicialmente esse alfa é igual a 1. Depois foram generalizando para colocar um expoente alfa qualquer.
E existem vários trabalhos, né, que canalizam textos de diferentes línguas, né, ou textos vários textos de uma mesma língua e mostram que esse expoente alfa varia um pouco. Ele está por volta de 1, né, e, por exemplo, tem um trabalho de Brian, Braxius, o Ferri Cancho, que mostra que esse expoente alfa está entre 0,6 e 1,5 para o inglês. Existe um trabalho do Merri Jamati, que fez um estudo sobre as várias traduções da Bíblia e mostrou que o coeficiente nessas várias traduções varia de algo 0,76 até 1,35. Então varia de acordo com o contexto e mostra que algumas outras características podem ser relevantes, né, para determinar mais ou menos qual que é o valor do coeficiente, né? O valor dos coeficientes diferem-se para textos infantis ou pessoas com algumas deficiências ou textos que são textos militares. Existem vários trabalhos mostrando a variação desse coeficiente, né, para várias línguas ou para vários tipos de textos ou comunicações diferentes, né? E a lei de Zipf também pode ser expressa nessa forma, né, como onde a gente tem a frequência, né? Ela depende basicamente do rank, né, e desses dois parâmetros, né, o coeficiente alfa, característico então, da curva, e o n ali seria, o n maiúsculo seria o tamanho, né, do nosso vocabulário. Então, essa constante, né, de proporcionalidade, né, que seria essa constante Hn alfa, né, então, que seria o n-ésimo número harmônico generalizado. Né, a forma de forma que para que essa curva f, para que a gente tenha uma distribuição, né, isso tem que somar 1, né, então essa constante fica sendo então um número harmônico generalizado para que a gente tenha realmente uma distribuição, né, onde a soma de todos os f's e r's dê exatamente 1. Então esse aqui é um gráfico do artigo do Merri Jamati, né, que mostra aí alguns dados. Aí no caso são apenas coreano, inglês e taiwanês, né? E mostrando como é que são os coeficientes ajustados para cada um deles, né? Então a gente vê que tem coeficientes ajustados, eles são bem diferentes ali, né, do inglês e do coreano, né? E do tailandês é distinto, né? Então nesse trabalho eles fazem uma comparação, né? Fazem o ajuste dos coeficientes em traduções da Bíblia, né? Em mais de 100 línguas, né, diferentes. Aí eles enfatizam que estruturas sintáticas distintas levam a expoentes diferentes e analisam o comportamento do coeficiente em diferentes famílias linguísticas. Então, o inglês e o coreano ali mostram que os coeficientes são mais próximos e o tailandês possui um coeficiente bem diferente, que pode ser explicado por uma estrutura gramatical distinta, né, que foi essa explicação aí proposta pelos autores. A lei de Zipf não é compatível com dados empíricos de palavras de tipo raro, né? Então, para isso que o binômio Mandelbrot, né, ele fez a generalização em 1966, criando a lei de Zipf-Mandelbrot, que é esse achatamento que é observado no início da curva. Essa relação de potência também é observada em vários outros fenômenos da natureza. Então, aqui alguns exemplos: a magnitude de terremoto, população de cidade, variação de preço, distribuição de passivos total de empresas falidas, dispersão gênica, sistemas dinâmicos caóticos, magnitude de avalanche, tráfego de dados na internet, requisição de página web, número de citações de artigos científicos, tamanho das famílias linguísticas, triagem de livros e discos e muitos outros, né? Aí nós vamos ver alguns. Então, o primeiro exemplo aí, distribuição cumulativa de tempos calmos na Califórnia, né, mostrando aí então o tempo entre terremotos no eixo da abscissa, né, e nas ordenadas a distribuição, né, a probabilidade cumulativa. E a gente vê, né, que quando a gente faz o gráfico semi-logaritmo ali, e também aparece a mesma relação, né, onde a gente tem, né, na escala, a gente tem uma reta também, né, igual a gente viu na lei de Zipf. Aqui também é outro de outro trabalho, a distribuição de tempo entre terremotos, então entre o primeiro terremoto e o retorno, mostrando também que tem esse mesmo tipo de comportamento. Aí nesse trabalho também tem aqui mostrando as magnitudes de terremotos, então o tamanho dos pontos, né, representam o número de terremotos. Então, e a gente olhando aqui
Na figura B, né, tem a localização dos terremotos aí na região de Nova Madrid, de 1974 a 83. E a gente vê que ordenando, então, né, os terremotos pela magnitude, né, e no outro eixo, tendo o número de terremotos, a gente vê também o mesmo tipo de relação. É uma reta, igual a gente viu nos exemplos anteriores. Aqui a distribuição acumulativa das cidades, né, pela população. Então aqui foi feita pelo trabalho de Moura Júnior e Ribeiro, em 2006, né, olhando os dados do IBGE de 70 e 80. Então, mostrando esses dois casos aí, e o comportamento também, seguindo a mesma relação de Zipf. Aqui, distribuição cumulativa dos preços de ações negociadas na Kosdaq, né, que seria a Bolsa de Valores coreana, né, mostrando também que tem o mesmo tipo de comportamento. O Benoît Mandelbrot também, um dos estudos dele foi sobre também a variação de preços, né, de commodities, também mostrando esse tipo de relação. Aqui um exemplo do Peel Bar, né, que ele mostra a distribuição de avalanches. Então, no eixo da abscissa essa, a gente tem o tamanho das avalanches. Então, ele mostra também que, tanto por simulação, né, que foram feitas com areia e simulações computacionais, ele mostra que existe essa relação. Aqui um exemplo de distribuição de lei de potência, no caso de acesso a páginas na internet, né, páginas, número de visitantes, links externos, né, então esses são dados aí, né, da InfoSeek e do archive.org, então os dois mostrando, né, que dependendo dessas várias formas de analisar, né, tanto por número de páginas, visitantes, os links externos, internos, né, todos eles a gente observa esse comportamento, né, previsto aí pela lei de Zipf. Aqui são os sites ordenados pelos visitantes, pelos visitantes únicos, né, recebidos em um dia, 1º de dezembro de 97, e mostrando também esse tipo de relação. E aqui um outro trabalho do Wickman que mostra o tamanho de famílias linguísticas, né, e aqui no gráfico não está log-log, mas tirando um log-log, a gente vai também comportamento como uma reta. Né? Então a gente mostra aqui nessa equação aqui, né, que é uma equação também. E tirando um log-log, né, uma reta com inclinação, né, negativa. Né? Então, como mencionado anteriormente, a região de baixo ranking, né, não é bem descrita pela lei de Zipf, né, já que tem aquele achatamento na reta. E aí o Benoît Mandelbrot, em 63, ele propôs um deslocamento para levar em consideração esse achatamento, observando então essa região de baixo ranking. Né? Então, somando uma constante beta aqui na lei, né? A modificação proposta foi essa, né? E de forma então que promove aquele achatamento. Então, Mandelbrot ele falou aqui, no caso aí para os textos, né, em inglês, que seria então uma constante de aproximadamente 2,7 para os textos que o trabalho que ele estava analisando. É razoável esperar, né, que as palavras não sejam igualmente distribuídas. Entretanto, dado que as palavras têm frequências distintas, por qual razão seria então uma regra matemática, seguiria então essa uma regra matemática particular, né, na lei de Zipf, né? Então, sobretudo, porque seguiria uma regra que não leve em consideração o significado ou função sintática das palavras, né? Então, existem várias possíveis explicações, né? Vários estudos aí que buscam, né, achar alguma explicação que serviria para comunicação falada ou escrita, ou para outros tipos de sistemas e outros tipos de comunicação também. Então, alguns dos exemplos que a gente pode citar aqui, né, tem os processos estocásticos aleatórios concatenativos, mistura de distribuições exponenciais, invariância à escala, otimização por restrição e entropia, otimização da informação de Fischer, invariância das leis de potência sobre agregação, processos estocásticos multiplicativos, reuso preferencial, descrição simbólica de sistemas complexos, processos estocásticos. Eu passei aleatório em escalas logarítmicas, organização semântica, otimização da comunicação, divisão aleatória de elementos em grupos, aproximação de primeira ordem e segunda ordem de distribuições comuns, busca otimizada em memória. Então a gente vê que existem vários trabalhos que buscam encontrar explicações que levam
a essa observação da lei de Zipf. Então, uma das propostas que a gente citou, né, foi a questão de variância e escala, né? Então, o Charter e Brown, eles falam que o sistema perceptual motor, eles refletem e preservam as características da invariância e escala presentes em vários aspectos ambientais, né? Então, isso permite o surgimento de diversas leis de psicologia governando percepção e ação em vários domínios e espécies. Então, por exemplo, a lei de Weber, Stevens, Fitts e Pierron. Então, nesse exemplo aí que está na figura, né, que está no artigo deles, ele mostra, né, como a gente percebe, né, a curva, mesma curva, né, observada em escalas diferentes, a gente tem a mesma percepção como sendo a mesma coisa, né? Então, o trabalho do Manning, em 2008, ele sugere que a lei de Zipf é resultante da organização hierárquica dos significados de palavras no espaço semântico. Ele parte da proposta de matriz semântica, o significado de uma palavra é representado pela superposição de significados elementares. Aí ele propõe, né, que um modelo em que o significado de palavras, né, ele está associado a intervalos numéricos e sujeito a um processo de generalização e especialização, sendo regido então por algumas regras simples que vão ditar como que o tamanho desse intervalo vai evoluir. Então ele mostra então, né, que esse modelo simples leva à distribuição de Zipf, né, que está mostrado na figura. Então os significados de palavras são associados a subintervalos, né, no intervalo de 0 a 1. Aí o modelo de generalização, ele fala que se não estiver congelado um determinado intervalo, ele vai crescendo paulatinamente por uma determinada quantidade gama, aliás, delta. E quando surgir sobreposição de intervalos, aí um deles vai ser congelado e não vai continuar mais crescendo. E a definição de qual intervalo será congelado é uma definição aleatória, né? Vai sortear um deles para ser congelado. E, por outro lado, a gente tem também uma outra regra atuando, né, do modelo de especialização, que diz que a gente tem dois intervalos, né, um R e um RJ, e esses dois intervalos se interceptam e os seus comprimentos L e LJ, né, respectivamente, e satisfazendo uma relação 1 sobre gama, menor do que o LI sobre LJ, que é menor que gama, aí vai diminuir o intervalo menor, né, pelo tamanho da sobreposição. Então, gerando então, um esquema de competição entre os intervalos, né, ou entre os significados das palavras. Então, por um lado, a gente tem a regra de especialização onde a gente vai diminuindo o intervalo e a regra de generalização para aumentar o tamanho dos intervalos, né? E essas duas regras atuando, ele mostra que, né, usando esse modelo simples, leva-se, né, a uma distribuição, né, dos intervalos, quando ordenados pelo tamanho deles, né? Leva-se a uma distribuição aí que satisfaz, né, a lei de Zipf. Tem um outro trabalho, né, que busca explicar o surgimento da lei de Zipf, é esse trabalho de Cancho e Soler, que eles usam da teoria da informação para poder observar quando que surge, né, a lei de Zipf. Então eles passam do princípio que as diversas línguas não são diferentes, mas que todas elas têm em comum o fato de que elas são utilizadas para comunicação. E um sistema de comunicação confiável deve maximizar a transferência de informação. Então, além disso, a comunicação falada é um processo cognitivo e, por outro lado, né, busca-se então também minimizar a economia, né, de energia, tanto pelo falante quanto pelo ouvinte. Então, Cancho e Soler, eles utilizam um modelo em que a comunicação visa a maximização da transferência de informação e minimização do custo energético do uso das palavras, dado pela entropia. Então, eles vão propor uma função ômega maiúscula que deve ser minimizada pelo sistema de comunicação. Então, a gente vai ter que minimizar essa função ômega, que vai ser um balanço, né, entre maximizar a transferência de comunicação, que é dada pela formação múltipla, né, de SR, né, sinal e estímulo, e minimizar o custo da comunicação, né, que é a entropia associada ao sinal. Então, essa função definida, ômega de lambda, né, então lambda é o parâmetro a ser ajustado, né, então o ômega de lambda é menos lambda formação mútua, mais 1 menos lambda entropia.
Então, o parâmetro lambda, né, é um valor entre 0 e 1 que controla o balanço entre a transferência de informação e o custo de energia. Então, ele utilizou, né, acho que só utilizaram, né, um algoritmo de Monte Carlo para realizar a minimização e encontraram um valor crítico de lambda, próximo de meio. Então, a gente pode ver no gráfico da esquerda, né, que próximo de meio tem um salto da informação mútua, e no gráfico da direita a gente pode observar, né, que no caso aqui a gente tem, né, os pontos para dois parâmetros de lambda diferentes, três parâmetros, né, lambda 0,45, 0,45, 4,9, 4,98 e 0,5. Então a gente vê, né, que o gráfico que está em quadradinhos, né, que é 0,498, que é quando aparece a lei de Zipf, né? Então está próximo ali, né, do meio, né? Então eles mostram que esse valor crítico de lambda, onde ocorre esse salto de informação mútua, né, e surge então a lei de Zipf, um valor de lambda crítico que é próximo de meio, né? É um meio menos um epsilon, onde no caso dessa figura B, né, o epsilon é 0,02, né, 0,2. Então a lei de Zipf vai ocorrer nessa transição abrupta, né, que a gente observa, né, nessa transição abrupta do salto da informação mútua. Então, continuando, vamos ver outras leis da linguística quantitativa, né? Então, lei relativa ao significado. Então, no balanço entre forças de unificação e de verificação, esperamos encontrar palavras que possuam alguns significados. A gente chama de FR, a frequência. A frequência da RS é uma palavra mais frequente. MR, o número de significados da RS é a palavra mais frequente. E FR minúscula, a frequência média de ocorrência dos MR significados. Então, o produto entre MR, FR e FR, entre MR e FR é constante, né, como sendo FR. Então, a gente tem a presença de forças de unificação e diversificação. Quando o número de significados aumenta, né, a frequência média de ocorrência desse significado diminui, e quando o número de significados diminui, a frequência média de ocorrência de significados aumenta. Então, a princípio, não sabemos qual é o peso, né, dessas duas forças, né, de unificação e diversificação, porém, pela relação entre o número de palavras distintas em uma amostra e as suas respectivas frequências de ocorrência, suspeitamos que as forças de unificação e diversificação estabelecem, em geral, uma relação hiperbólica. Então, dessa forma, resulta-se em MR e FR estarem também em uma relação hiperbólica, levando, então, né, MR sendo igual a FR, né, MR minúsculo igual a FR minúsculo, né, que os dois estão sendo iguais a raiz quadrada de F maiúsculo, né? FR maiúsculo. Então, essa relação hiperbólica entre as forças, né, leva a MR igual a FR, igual a raiz de FR. Se a gente fizer um gráfico log-log, a distribuição de frequência e significado das palavras, esperamos encontrar uma inclinação, uma reta com inclinação menos meio, que é o que Zipf observou, né? Se a gente pegar aqui ele utilizou os dados do Thorndike, né, para obter a distribuição de frequência de ocorrência das palavras, um corpus com 10 milhões de palavras, e o dicionário Thorndike Century para obter os semi-distintos significados das palavras. E fazendo ordenando, né, pelos significados, as frequências médias de ocorrência dos significados, e observou-se, então, essa relação com inclinação, aproximadamente menos meio. Continuando, uma próxima lei observada é a lei da brevidade. Então, esse estudo também do Zipf, ele fala que a magnitude das palavras apresenta uma relação inversa ao número de ocorrências. Então, esse gráfico mostra aí como que a frequência de ocorrência e o tamanho das palavras se interagem. Então, palavras com menor comprimento tendem a ser palavras com maior frequência, e palavras com maior comprimento tendem a ser palavras com menor frequência. Então, o Zipf supôs que tal padrão seria resultante de uma relação de compromisso entre uma comunicação sem erros e um código eficiente. Então, como as línguas elas utilizam, né, um inventário infinito de símbolos discretos para formar palavras, o número de palavras possíveis para um determinado comprimento é limitado. Em palavras curtas, há menos espaço, né, para redundâncias, né, existe menos distinguibilidade entre elas.
que acarreta, então, menor potencial de distinguibilidade entre elas, né? Então, a solução é associar as palavras curtas aos significados mais frequentes e as palavras longas aos significados menos frequentes. Onde nas palavras longas, né, a gente tem, então, um maior universo possível, né, de criar palavras diferentes, né, podendo aumentar assim, a distinguibilidade entre elas. Então, essa abordagem, então, seria uma abordagem similar ao código de Huffman, onde a gente associa os símbolos mais frequentes a palavras curtas e os símbolos menos frequentes às palavras longas. Bem, esse aqui é um outro trabalho de Torre, de 2019, né, que mostra também, né, a relação, né, de brevidade, né, onde a gente tem, na verdade, são 3 gráficos em um, né, num gráfico, no eixo ali, a gente tem a frequência, né, todos eles, na abscissas, no gráfico maior, a gente tem a duração média das palavras, no gráfico de cima, à direita, a gente tem o tamanho e número de fonemas, e no gráfico de baixo à esquerda, a gente tem o número de caracteres. E a gente tem também aí, né, essas bolas maiores, né, mostrando aí os valores médios em cada uma das regiões, e a curva pontilhada, né, a curva ajustada, né? Então, nesse caso, ele considerou esses 3 casos, né, para analisar a linearidade, a tendência das palavras mais frequentes serem constituídas por menor número de caracteres, né, no gráfico pequeno à esquerda, tendência das palavras mais frequentes serem constituídas pelo menor número de fonemas, né, no gráfico superior à direita, e tendência das palavras mais frequentes serem articuladas pelos falantes com menor intervalo de tempo, né, no gráfico maior. Então, esses pontos cinzas todos, né, da figura apresentam os espalhamentos das palavras, né, cada uma das palavras que aparecem em relação, né, o tempo mediano, né, o tamanho ali, né, das palavras, em fonemas ou caracteres. Já os pontos azuis, né, que a gente falou, são os agrupamentos, né, em intervalos logarítmicos. E né, então, isso é feito nos 3 gráficos, né? Aí usou, né, para poder fazer esse trabalho, usou o corpus Bucay, contendo fala de conversação dos falantes nativos inglês, aproximadamente 3 vezes 10 a 5 palavras, 8 vezes 10 a 5 fonemas, ou 5 vezes 10 a 4 grupos respiratórios, onde grupos respiratórios não são sequências de sons articulados no decorrer de uma única respiração. Uma próxima lei é a lei da polissemia. Então, esse gráfico aí de Hernández Fernandes, né, mostra aí a relação entre frequência e polissemia. Então, a cor verde indica a densidade dos pontos, e a linha azul é uma regressão não paramétrica. Né? Isso aí foi utilizado nos dados do corpus STEMCOR. Aqui é um corpus que é pela Universidade de Princeton, composto por 352 textos, que na verdade é um subconjunto do Brown Corpus. Aí a tendência observada pela regressão não paramétrica, a gente pode observar que ela não é válida, né, nas regiões extremas do gráfico, em frequências mais altas, onde a gente vai ter poucos pontos, né? São poucos pontos. E por causa disso, a gente tem esse comportamento ali diferente, né? Mas a gente pode observar que existe uma relação crescente, né, entre frequência e polissemia, né? Então, quanto maior, né, a frequência de ocorrência, maior a polissemia, né? Maior o número de significados associados. Né? Então, com relação à polissemia e brevidade, a gente tem vários trabalhos, né, que visam analisar essa relação de polissemia e brevidade de Zipf. Então, aqui é a lista aí, alguns deles, né, que podem ser vistos depois nas referências. Em todas essas leis que são vistas aí, né, são leis que são presumidamente universais, porque são verificadas até hoje em todas as línguas que foram testadas até o momento. A gente tem vários estudos, né, que buscam modelar as origens e traçar mecanismos abstratos, princípios linguísticos, né, que suportam a sua universalidade. Né? Então, um exemplo é o trabalho do Ramon Ferri e Cancho, que busca argumentar que a compreensão é um princípio geral na comunicação animal, refletindo, então, na condição, nessa codificação eficiente. A próxima lei de distribuição é a lei da lognormalidade. Então, existem diversos estudos que observam consistentemente a distribuição lognormal para unidades da fala, fonemas, palavras, grupos respiratórios. Então, aí alguns dos exemplos.
Um dos exemplos que a gente mostra aqui é esse trabalho do Torre, né? O mesmo trabalho que foi já citado anteriormente, que mostra essa distribuição log normal, tanto para duração de fonemas, palavras e grupos respiratórios no inglês. Né? Que trabalho do Torres, né, que utilizou aquele corpus buccae. A gente fala que uma variável aleatória tem distribuição log normal quando se o logaritmo dela possui uma distribuição normal. Então, para fazer a verificação se essas variáveis aleatórias em questão possuem distribuição normal, log normal, né, a gente pode tomar o logaritmo delas e verificar. Então, no caso, essa figura superior à direita, né, é o logaritmo das outras curvas, né, embaixo. E mostrando, então, né, que de fato, né, elas apresentam então uma distribuição log normal. Uma próxima lei é a lei de Hipps, ou Herder, que descreve o crescimento do vocabulário em texto. Então, à medida que a gente vai observando as palavras do texto, a gente vai computando, né, qual que é o tamanho do vocabulário até aquele ponto. Então, a gente pode chamar, né, de V maiúsculo, V de N, como sendo o tamanho do vocabulário. E esse crescimento do vocabulário, então, depende, então, né, de uma função exponencial, né, do N, que é o ponto, é o tamanho do texto até onde está observando. Esse parâmetro beta é menor do que 1. Né? É um crescimento sublinear. Esse K, essa constante K, tipicamente está entre 100, 10 e 100, e o beta é entre 0,4 e 0,6. Então, aqui alguns exemplos, né, mostrando como que é o crescimento do vocabulário em alguns textos. Então, tem ali esses cinzas claros, né, são 35 livros, né, que estão no projeto Gutenberg, né, eram os livros mais lidos na época. E a linha preta mais escura seria a concatenação deles, né, mostrando, né, que em todos os casos a gente observa esse crescimento sublinear. O trabalho é com Slide, Roth, White e Grude, eles mostram que é possível derivar matematicamente a lei de Hipps a partir da lei de Zipf, mostrando então que essas duas leis estão interrelacionadas. E nesse caso, né, então o beta da lei de Hipps, né, seria igual a 1 sobre alfa, né, onde alfa é o coeficiente de Zipf, né, sendo alfa então maior do que o necessário. Então eles mostram, né, matematicamente como que as duas relações, as duas leis, né, estão conectadas. Então aqui esse gráfico mostrando aqui o crescimento do vocabulário e das classes de baixa frequência, mostrando que existe essa lei de potência, né, proposta pelo Altman, né? Y igual a x elevado a menos b, descrevendo essa relação. Então a gente tem o crescimento do vocabulário, a curva de cima. E as outras curvas são as classes, no caso de 1 a 15, né, onde a classe 1 são os apex legomenos, as palavras que ocorrem uma única vez. De legomenos, as palavras ocorrem 2 vezes, as tris legomenos, 3 vezes, assim por diante. Né? Então, as classes aí sendo formadas pelo conjunto das palavras que ocorrem em determinado número de vezes. Esse é o trabalho de Frank Wang Gao. Ainda uma próxima lei, né? É uma lei de Zipf inversa. Então, no mesmo trabalho de Zipf 35, né, estabelece essa lei inversa que relaciona a frequência de ocorrência e o número de palavras para uma dada frequência. Então, essa relação é o número de palavras em determinada frequência, NF, é igual a constante A vezes o F elevado a menos B, onde o F é a frequência de ocorrência. Então, essa lei é a lei inversa, se agora a gente coloca lá o número de palavras no eixo aqui das abscissas, aqui e o número de ocorrência, né, desse número de palavras, a gente tem aqui uma relação. Esse aqui é um gráfico também, aparece um trabalho de Zipf, de 65, mostrando que essa relação também, né, parece uma relação linear, quando a gente olha no gráfico log-log. E aqui o mesmo, né, se a gente usar aqui o texto de Ulisses, né, então tem na esquerda o gráfico A, o gráfico de Zipf, né, e na direita o Zipf inverso, mostrando então a relação que aparece aí nos dois casos. Bem, agora com relação ao apex legomena, né? A gente tem também aqui o número de palavras que ocorrem uma única vez, e também é utilizado como medida de riqueza de vocabulário. E aqui esse número de apex legomena também tem uma relação com o tamanho do vocabulário que pode ser descrito por uma relação linear, onde o número de apex legomena é igual a
uma constante, né, vezes o tamanho do vocabulário menos b, né, então uma reta. Então aqui, né, o trabalho aqui de Popescu e Altman, né, 2008, mostrando essa relação entre os dois, né, então os vários pontos ali, né, e a parte leva menos o tamanho do vocabulário em cada ponto, e a regressão linear, né, ajustada para esses conjuntos de pontos. E aqui um outro trabalho, né, de Frank Boyle e Gall, né, um trabalho que tinha sido mencionado antes, onde eles mostram a relação, né, com as classes de baixa frequência, né, não? As classes classe 1, 2 e 3, né, o apax legomeno, dislegomeno e trilegomeno. Então, no caso aí, foi utilizando o British National Corpus, né, e foram dividindo o corpus em pedaços, em 1000 pedaços, de aproximadamente 100 palavras, e analisando, né, o tamanho do vocabulário e o número de ocorrências, né, de palavras de classe 1, 2 e 3, e mostrando a relação. Daí a gente vê que, no caso, na classe 1, né, existe uma relação bem próxima de uma relação linear, né, e começando a ficar mais distante, um pouquinho mais difuso, à medida que a gente vai aumentando o tamanho da classe, né, o número de passando de apax legomeno para dislegomeno, trilegomeno e assim por diante. Bem, com relação às leis funcionais, a gente vai ver aqui a lei de Menderoth, 1954, né, Menderoth observou que a existência de uma relação inversa entre o tamanho de um construto e o tamanho de seus constituintes. Então, esse gráfico aqui, tirado do artigo dele, né, de 54, mostrando a frequência de tipo de palavras em alemão em número, né, em relação ao número de sílabas, onde Z aí, né, o número de sílabas e o número de sons, o N. Aqui a gente pode observar, então, nessa figura, que à medida que a gente vai aumentando o tamanho das palavras, né, em número de sílabas, a tendência é que essas sílabas, em média, tenham menos sons. Então, elas passam a ser constituídas, né, por menos elementos. E aqui nesse outro trabalho, mostrando a relação de comprimento das palavras e duração de seus constituintes. Então, tanto analisando em termos de sílabas, quanto em termos de fones. À medida que a gente vai, né, aumentando o tamanho da palavra em relação ao número de sílabas ou de fones, o que a gente vai ter é que a duração média das sílabas ou fones vai diminuindo. E esse outro trabalho mostra a mesma coisa, né? A relação do tamanho do grupo de respiratórios, né, número de palavras, desse tamanho número médio de palavras, duração em relação à duração, número de fonemas e número de caracteres. Então, no gráfico maior, né, tem o tamanho da palavra, no gráfico menor, né, tamanho da palavra em duração, né, no gráfico maior, no gráfico menor, à direita, em cima, em número de fonemas, e no gráfico menor, embaixo, em número de caracteres, né, gráfico da esquerda embaixo. Estou mostrando, né, nos três casos, né, que à medida que a gente vai, né, aumentando o tamanho do grupo respiratório, né, o BG, tamanho do Breathness Group, né, tamanho do grupo respiratório nas palavras, aumentando isso vai diminuir, e, consequentemente, o tamanho, né, o tamanho da palavra em número em duração, né, ou em número de fonemas ou caracteres. E posteriormente, essa observação, né, que foi inicialmente constatada pelo Menderoth, depois foi matematicamente formulada pelo Altman. Ele observou que o conceito de tamanho poderia referir-se também à complexidade e ao número de elementos utilizados na composição, e propôs, então, um modelo matemático, né, y, a derivada de y sobre y igual a b razão de bx mais c, onde a resolução dessa equação, embaixo, né, y igual a elevado a xb elevado a cb exponencial de cx, e que dependendo então podem ter três diferentes equações, né, de maneira geral, dependendo de quais constantes. Se a gente anula uma constante A, ou B, ou C. Né? Então, para o Rainer Kohler, ele diz que a lei de Menderoth-Altman é uma manifestação característica de sistemas complexos. E argumentei isso nesse artigo. E também vários outros estudos, né, mostrando também a lei de Menderoth-Altman em textos em diferentes línguas, ou em fala, em genoma, em comunicação gestual de chimpanzés, e em vários outros aspectos da comunicação.
Com relação à lei de desenvolvimento, a gente vai ver aqui a lei de Piotrowski. Então, as línguas, elas mudam pela interrelação de formas antigas e novas. E aí pode se observar sobre duas formas. Tem as mudanças qualitativas, mudanças em quantidades, em entidades individuais, né? Mudanças sonoras, mudanças de volume, crescimento e decaimento. E o influxo de novos elementos da língua pode ser descrito por essa equação. Né? A gente vai ver que, dependendo, existem mais de um tipo de lei de Piotrowski, né? Então, dependendo do como que se dá né, o processo ao longo do tempo. Então, esse aqui é um exemplo que está no artigo do Best, né, que mostra a substituição da terminação t, né, por st na segunda pessoa do singular do presente indicativo do verbo alemão vola, né, onde antigamente era wild e virou willst. Né? Então, mostrando aqui na tabela, mostrando aqui os dados desde 1450 até 1839. Então, ele dividiu em vários períodos de tempo. Né, nós chamamos então esses instantes, né, esses períodos de 1, 2, 3, numerou até a 3, né, de 1 a 13. E mostrando aí a frequência de ocorrências de terminação T e terminação ST, né, no verbo volen, na segunda pessoa do singular do presente indicativo. E mostrando como é que foi, né, essa evolução ao longo do tempo, né, como que o T foi substituído por ST. Aí, como a gente mencionou antes, né, existem diferentes variantes, né, da lei de Piotrowski e Altman, né, dependendo de como que se dá, né, a mudança. Essa é uma mudança completa, né, que é mais básica, a primeira em cima, né, que foi a que a gente viu o exemplo, né, que descreve a substituição completa de uma forma por uma outra forma. Então foi o exemplo visto. Né? Mudanças parciais, que descrevem mudanças que devem ser descritas pelo volume ao invés de percentual. Então, por exemplo, você tem os exemplos de empréstimos de outras línguas, né, empréstimo no alemão. Variantes de mudanças reversíveis, né, que é a terceira ali, né, que descreve a mudança, né, que se inicia, tem um pico e depois reverte. Aí tem essas mudanças pontuais e multivariadas. A lei de Frumika, né, ou lei de blocos de texto, né, descreve a frequência de ocorrência de certas unidades linguísticas em blocos de texto. A distribuição hipergeométrica negativa é um bom modelo, né, para descrever essa ocorrência. Então aqui a gente tem um exemplo aqui também do trabalho do Best, né, mostrando a ocorrência de A, né, no capítulo 1 do livro de Pedro von Lucca, com blocos de tamanho 50 e 100. Né, então, o lado esquerdo da tabela, né, tamanho 50 e aqui o tamanho 100. Onde NX, né, é o número observado de blocos de texto com X ocorrências de A. Então, NPX é o número de blocos de textos com X ocorrências de A, calculado de acordo com a distribuição hipergeométrica. Então, esses são os dados desse trabalho, né? E que graficamente a gente pode observar isso aqui, né? Plotando aqueles dados, né? E mostrando aí, né, que segue uma distribuição hipergeométrica. Então a gente pode, aí esse trabalho do BEST faz essa análise, mostrando que esses dados aí seguem essa distribuição, né? Então faz o teste de ajuste, etc. Bem, a próxima lei de Martin, né, diz respeito à estrutura hierárquica do texto, do léxico, né? Então, por exemplo, aqui um exemplo em inglês, né? Se a gente tem Cecil, Sitz, Möbel, né? Então é uma estrutura hierárquica, onde a gente tem de poltrona, passando, né? A poltrona é um tipo de móvel de assento, que é um tipo de móvel, que é o tipo de ida de decoração, que é um objeto. Então a gente está partindo de algo que é mais específico e indo para algo mais geral. A posição de uma palavra ocupa na cadeia lexical, né, diz respeito a quantas definições são ligadas a ela, indo do termo mais específico ao mais geral, formando assim uma hierarquia de significado cada vez mais abrangente. Então, o número de definições diminui com o aumento da generalidade. Então, aqui tem um gráfico mostrando aqui que dados do Barkeri, né, mostrando que esses dados aí seguem uma distribuição de Poisson.
Bem, vamos mostrar alguns softwares, né, que são utilizados na área de linguística quantitativa. Tem o software do Altman, né, que essa é uma tela do software, né, que mostra aí ele é utilizado basicamente para fazer ajuste de distribuição, né, ele tem mais de 200 distribuições pré-definidas e ele faz os ajustes automáticos, né, tem uma forma interativa de buscar o maior ajuste, né. Aqui mais uma tela do software, aqui também outra tela do software. E aqui, né, alguns pacotes. Então, o software do Altman é um software proprietário, né, que tem que ser adquirido comprando a licença dele. Algumas alternativas abertas, né, utiliza-se muito, né, o R e alguns pacotes do R. Então, aqui alguns exemplos, né, tem o pacote de LanguageR, ZipVR e Disputes. Né, então, aqui as referências para cada um deles. Então aqui na tela mostrando aqui alguns exemplos, né, que está no manual do ZipVR, da utilização dele. A gente pode então ler arquivos onde estão organizadas as frequências de ocorrências, né, das palavras, ou seja lá o que a gente está observando, né, e a partir desses dados entrar no ar, a gente pode fazer várias outras análises, né, fazer ajuste de zip, fazer a curva de crescimento de vocabulário, apex legomena, né, espectro de frequência, então várias outras funcionalidades aí que já estão embutidas dentro do pacote, né? Não tem tudo que a gente falou, ainda tem algumas dessas coisas. Bem, então, segundo a filosofia da ciência, a pesquisa científica ocorre em 3 níveis: observação, descrição e explicação. O nível mais alto na explicação não é possível sem estabelecimento de leis, né? Vimos alguns exemplos já de leis, né, que foram utilizadas, que ilustram o que faz a linguística quantitativa. Uma área de estudo ainda incipiente, almejando a construção de uma teoria que seja capaz de descrever e explicar a diversidade da comunicação humana. Então, as leis da linguística quantitativa são observadas na comunicação escrita, na comunicação oral, certos aspectos da comunicação animal e algumas vezes até em fenômenos também na natureza. Algumas delas podem ser ligadas à emergência de sistemas complexos, aspectos associados ao sistema de comunicação, aspectos cognitivos, psicológicos, que devem ser explorados. Então, basicamente, existem 2 abordagens, né, na construção de uma teoria para a linguística quantitativa: a abordagem linguística sinergética, proposta por Coleman, e a teoria unificada, que é a proposta de Altman. A proposta sinergética busca integrar leis e hipóteses em um modelo complexo para descrever o fenômeno linguístico. Utiliza, para tanto, um axioma central que as línguas são sistemas auto-organizativos, estabelece alguns requisitos que devem ser seguidos por um sistema semiótico, né, ser possível realizar codificação, decodificação com eficiência, economia de memória, minimização de esforço, entre outros. Já a teoria unificada, ela busca integrar as leis e hipóteses a partir de equações diferenciais gerais, ou equações de diferenças no caso discreto, assim como 2 pressupostos gerais. Primeiro, que a dinâmica de uma variável linguística y será modelada matematicamente em termos da mudança dessa variável, né, variação de y em relação a y. E o segundo, uma outra variável x, que tenha efeito sobre y, deverá ser considerada da mesma forma em termos de suas mudanças relativas. Então, essas aí são as duas propostas de construção de uma teoria, né, o Altman, que já faleceu, e o Coleman. E aqui as referências utilizadas nesse trabalho.